Prezados alunos, nossa aula de hoje vai abordar processo produtivo na agropecuária, poluição, eventos extremos do clima e possíveis impactos na agricultura provocados por esses eventos extremos. É importante começarmos a falar sobre os efeitos socioeconômicos da mudança climática, né? Aqui eu pontuei 3 extremamente importantes para nós, né? Primeiro é uma queda da produtividade agrícola. Isso é importante, né? Grande parte digamos que grande maioria da produção agrícola depende especificamente, né, de uma condição climática favorável. Então, a partir do momento que eu começo a ter mudança no clima, eventos extremos do clima, eu vou começar a sentir um efeito, né, diretamente na produtividade agrícola. E vai ser um efeito negativo. Ou seja, a produção agrícola tende a cair muito rapidamente. E com isso, a demanda dos produtos, né, começa a ficar pequena. Vou ter um aumento nos preços dos alimentos básicos ou de consumo habitual. Falta alimento, os preços sobem e aumenta a pobreza. Daí, nós falamos dos efeitos socioeconômicos da mudança climática, que vai da agricultura até chegando aí a pobreza, né? Especificamente acima disso, tá? Então vamos trabalhar com esses efeitos socioeconômicos da mudança climática. Tem outros, né? Ficam aí à disposição para vocês fazer a leitura desses outros efeitos socioeconômicos de uma mudança climática que nós já vivenciamos elas no nosso dia a dia. Aqui coloquei efeitos da temperatura, né? Basicamente, eu pontuei 2, né? Pontuei 2 que são assuntos extremamente relevantes e preocupantes para a agricultura brasileira. É sempre bom lembrar que o nosso país é um dos maiores produtores e exportadores de grãos do planeta, né? Especificamente, quando eu falo aqui um aumento de um grau, né? Aqui eu botei o desaparecimento das geleiras dos Andes tropicais. Isso aqui influencia diretamente na produção das massas úmidas que chegam na região centro-sul do Brasil, que é uma região extremamente importante na produção de grãos, extremamente importante na produção de commodities agrícolas, especificamente no caso da soja. E um aumento de até 3 graus, a minha floresta amazônica vai colapsar. Então, sérios impactos na agricultura. Esses 2 pontos estão linkados, né? Porque a entrada de massa úmida, principalmente na região central do Brasil, depende especificamente dessas massas que vêm de regiões ao norte, né? Então, essas geleiras desaparecendo nos Andes, juntando com o colapso da floresta amazônica, eu vou ter sérios impactos na agricultura brasileira, principalmente na região centro-sul, que depende dessas massas úmidas que vêm da região norte do Brasil. Então, é um alerta para nós e vocês, futuros técnicos, futuros engenheiros agrônomos, né? Temos que praticar uma agricultura de caráter sustentável. E essa sustentabilidade ela é feita justamente para evitar esse efeito que está aqui sendo projetado para vocês, né? Ainda há tempo de nós melhorarmos esses números. Ainda há tempo de nós revertermos esses assuntos extremamente complicados para a nossa agricultura. Pois bem, então, possíveis consequências de fatores antropogênicos, ação do homem no meio ambiente, né? Aumento da temperatura média global. Isso aqui altera tudo, né? Dinâmica hídrica, isso vai alterar a nossa pluviometria. Imagine vocês alterar a pluviometria, né? Então, regiões que têm uma pluviometria, no caso específico nós aqui de Moçambique, tem uma pluviometria média 1.600 milímetros por ano. Se essa pluviometria tende a diminuir, quais que seriam as consequências
dessa diminuição para o cultivo de café nas condições de Muzambinho, uma vez que a cidade de Muzambinho depende especificamente da lavoura cafeeira. Degelo dos glaciares das montanhas e regiões polares, elevação do nível do mar, em alguns locais isso é bem visível, inundação de regiões mais baixas, furacões e tempestades tropicais, que até pouco tempo atrás não era percebido em território brasileiro. Nos últimos anos, nós temos acompanhado grandes eventos extremos do clima no Brasil, dando-nos um alerta, né, que realmente essa mudança climática, esses efeitos extremos do clima já chegaram ao nosso país, né? E isso pode ter uma consequência muito grave, uma vez que nossa economia depende especificamente, o nosso PIB depende especificamente de uma agricultura extremamente produtiva, extremamente tecnificada, no caso, a agricultura brasileira, que é uma agricultura empresarial. Pois bem, então, preocupações, né? Nosso curso é agropecuária, e esses impactos na agricultura, quais seriam as preocupações? Perda de produção e produtividade, igual eu falei para vocês. Imagine, se eu tiver uma diminuição da pluviometria aqui em Muzambinho, qual que seria o impacto na produção e produtividade do café? É uma boa pergunta para vocês, enquanto técnicos em agropecuária. Alteração no zoneamento agropecuário, encolhimento das terras agricultáveis. Isso é muito grave. Teria uma consequência extremamente danosa à economia brasileira. Se eu tiver uma mudança muito grave, né, muito séria, especificamente por conta do clima, eu vou ter uma diminuição muito grande dessas áreas agricultáveis. E com isso, né, terei também uma diminuição de produção e produtividade. Ou seja, a quantidade de recurso, né, oriunda da agricultura tende a diminuir significativamente. Isso aí teria consequências, né, que ainda não conseguimos mensurar, mas seriam consequências extremamente agressivas, extremamente danosas à economia brasileira. E por fim, não menos importante, a segurança alimentar, afetando a saúde da população, aumento de possibilidade de doenças por desnutrição, uma vez que grande parte da população desprovida de recursos vai ter dificuldade ao acesso ao alimento, migração por causa da fome e grandes problemas sociais, principalmente de ordem de higiene e segurança. Então, vocês observam como é preocupante esses impactos, né, na agricultura em um país como o nosso, em um país como o Brasil, que tem toda a sua balança comercial, tem toda a sua riqueza, que é o PIB, né, sustentado pela agricultura, né? E vocês, futuros técnicos, futuros agrônomos, têm que criar situações, usar técnicas de modo que isso não venha acontecer, ou se caso vier a acontecer, que tenha um impacto menor possível. Então, imagina que vocês, né, impacto da agricultura, preocupações. Então, foi feito aqui pelo IPCC, né, que é um órgão responsável aí pelas mudanças climáticas, para o aumento de temperatura e redução de produção. Olha no caso específico da soja, né? Eu vou ter uma redução na área de 64%. Imagine vocês reduzir o parque produtor de soja em 64%. O café arábica, pasmem, eu vou ter uma redução de 92%. 92% da área do café ficaria inapto para o cultivo do café arábica. Imagine o impacto disso nas cidades aqui da região de Muzambinho, Guaxupé, Nova Resende, Cabo Verde, Botelhos. O impacto seria desastroso para a economia, seria desastroso para a área social, né? Seria um desastre na economia da região sul de Minas, que é a maior região produtora de café do mundo,
Então, o assunto ele é de grande relevância. Ou seja, temos que repensar o nosso modelo atual, de modo a evitar que esses números aqui eles não se aconteçam, que eles não aconteçam. Imagine vocês que seria extremamente danoso para a economia da nossa região, da nossa cidade e a economia especificamente nossa. E aí, eu teria que ter adaptações, né? Primeiro, regime de chuvas, né? Eu teria que mudar ajuste em épocas de plantio e de colheita, quantidade de fertilizante e frequência de irrigação. Então, essas adaptações, além de demandar um conhecimento técnico muito grande, iria demandar uma quantidade de recursos extremamente elevada. Imagine vocês, uma economia já estagnada, né, tendo que demandar mais recursos para novas adaptações na agricultura, a gente não seria interessante que esse fator acontecesse, né? Então, esse regime de chuvas ele é extremamente importante, né? Então, se eu tenho uma pluviometria de 1.400, 1.500, 1.600 milímetros na nossa região, qualquer alteração que diminuísse aí, consideravelmente a minha pluviometria seria extremamente danoso para a agricultura. E no caso específico nosso aqui, a questão do café, nosso parque cafeeiro. Então, eu teria que repensar, criar novos materiais, novas variedades, né, novos fertilizantes, criar frequência de irrigação diferente. E isso demandaria recurso, demandaria tempo. E com isso, e nesse período, a nossa agricultura, a nossa economia ficaria extremamente estagnada por conta disso. Aí, espécies e cultivos. Novas espécies mais adaptadas. Isso demanda tempo. Você entrar com material novo demanda 10, 15, 20 anos para você entrar no mercado. Maior eficiência. Maior resistência à seca. Por quê? Eu vou ter uma condição de pluviometria ruim. A minha quantidade de água, né, ao longo do ano ela vai ser menor. Então, o meu regime hídrico vai ser diferente. Então, a planta teria que ter resistência à seca. Isso também não é algo que se consegue do dia para a noite. Então, demandaria tempo. Nesse tempo, a economia ficaria muito prejudicada. E uma outra situação, resistência a altas temperaturas. Que as temperaturas iriam aumentar. Aqueles cultivos que demandam temperaturas mais amenas, mais agradáveis, né, teriam que ser tudo trabalhado novamente. Uma vez que as temperaturas aumentaram, essas plantas vão ter sérios problemas de adaptação na nossa região. Então, essas adaptações, além de demandar um tempo que vai de 1 década a 2 décadas, né, demanda também uma quantidade de recursos muito grande, principalmente na pesquisa científica. E nós sabemos que a quantidade de recursos, né, são bastante diminutos nos últimos anos. Então, esses impactos, realmente, eles precisam ser muito bem trabalhados, né, e de modo que esses impactos, que caso venham a ocorrer, que eles causem o mínimo de impacto possível, para tornar a possibilidade de mitigação deles também mais fácil, menos oneroso e com menos tempo. Então, eu teria que, essas possíveis mudanças na agricultura e na pecuária, ela vai me causar sérios problemas na minha degradação de solo e nas reservas de água. Nós já vimos em aulas anteriores que são 2 recursos naturais extremamente importantes para a agricultura. Né? A riqueza de um país ela é medida pela quantidade de seus recursos naturais. Então, a riqueza do Brasil em termos de terras agrícolas, né, com aptidão agrícola, é por conta do solo, é por conta da água. Né? Então, esses recursos naturais aqui, eles devem ser preservados. Né? Devem ser preservados. Justamente para quê? Para que eu tenha uma agricultura sustentável ao longo dos anos. Então, a degradação do solo e a manutenção das reservas de águas de qualidade, é bom que se diga, quando nós falamos reserva de água, é bom que se coloca águas de qualidade, porque eu não posso usar qualquer tipo de água para a agricultura, não posso usar qualquer tipo de água para a produção animal, e eu não posso usar qualquer tipo de água
para a saúde humana. São os desafios, né, para a agricultura nos próximos anos. Eu preciso ter um solo de qualidade, eu preciso ter uma água de qualidade, para que a agricultura mantenha esses altos padrões de produção e produtividade e que ela se mantenha no caráter empresarial. Outro assunto importantíssimo: proteção das florestas ainda existentes e reflorestamento. Isto aqui é a garantia do meu regime hídrico. Olha lá. A proteção das florestas ainda existentes e o estímulo ao reflorestamento devem ser objetivos de alta prioridade, tendo em vista a importância da cobertura vegetal para a absorção de CO2 atmosférico e a manutenção do equilíbrio das chuvas e dos ecossistemas. São 3 pontos extremamente importantes para a manutenção de uma agricultura altamente produtiva, né, altamente empresarial. Eu posso ter uma agricultura produtiva, uma agricultura empresarial, observando esses 3 pontos aqui, né, que foram ditos nessas possíveis mudanças na agricultura e na pecuária. Então, proteger as florestas existentes e promover reflorestamento. Isso daí é a manutenção da agricultura nos próximos anos, com índices de produção e produtividades extremamente elevados, mas ao mesmo tempo com uma preocupação na preservação dos nossos recursos naturais, que são recursos florestais, recursos edáficos e recursos hídricos. Isso é o grande desafio de vocês, técnicos agrícolas do século XXI. Ser eficiente, mas ao mesmo tempo ter a preocupação da preservação do meio ambiente. Nunca esqueçam disso. Eficiência, sim, mas com preocupação ambiental. E aí eu trouxe alguns mapas aqui para trabalhar cenários, né? E é bem interessante esse mapa, porque esse mapa fala da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é uma cultura mais resistente. Então ela consegue produzir satisfatoriamente com uma condição climática um pouco adversa. É uma rara exceção, né, a cana-de-açúcar. Tirando a cana-de-açúcar, uma grande commodity brasileira, as demais culturas não têm esse panorama aqui. Tá? Para a cana, mesmo que a temperatura venha a aumentar, ela ainda consegue ter uma produtividade, uma produção satisfatória. Tá? Então é importante que se diga isso. Mas a grande maioria dos nossos produtos agrícolas que tem importância na nossa balança comercial não tem esse comportamento da cana-de-açúcar, né? Então é importante, como vocês podem observar aqui, ó, em 2020, né, o incremento aqui, ó, de 170,9%. Então é importante, né, a cana-de-açúcar. Brasil, maior produtor mundial de cana-de-açúcar, maior produtor de álcool, maior produtor de açúcar, mas a cana-de-açúcar começa a avançar em áreas da floresta amazônica e isso pode ser problema no futuro muito próximo. Ela começa a mudar a geografia agrícola do Brasil. Ela começa a empurrar a soja mais para cima e vai chegando aos poucos em áreas, né, bastante importantes para a manutenção climática, para a manutenção do regime hídrico no Brasil, especificamente nesta região central, onde se encontra a maior área produtora de grãos do nosso país. Tá? E aqui 2050, tá? Eu tenho um incremento aqui um pouco menor de 146%. E aí eu tenho a soja. A soja tem um comportamento diferente da cana. No caso específico da soja, se houver um aumento da temperatura, as áreas aptas ao cultivo de soja tendem a ficar o quê? Diminutas. À medida que a temperatura vai aumentando, a área com predisposição para o cultivo da soja vai diminuindo. O Brasil passou os Estados Unidos na produção de soja nos últimos anos. Nós somos o primeiro produtor mundial de soja. A soja tem uma importância muito grande na nossa balança comercial. Então, se eu tenho uma redução na área da soja e consequente redução na produção e produtividade, isso tem um impacto muito negativo nas contas do Brasil.
Então a soja é uma cultura que vai sofrer muito com essas mudanças climáticas que poderão acontecer no futuro não tão distante ainda. Observe, né? Então, olha aqui a redução, ó, só para vocês terem ideia. Redução de 34%. Prejuízo, 6 bilhões de reais. Isso dá aproximadamente 1,5 bilhões de dólares. Isso para vocês terem ideia, né? Olha a quantidade de áreas que ficam inaptas para o cultivo de soja, né? Então o Brasil começa a perder, né, áreas. 34% da produção. Prejuízo de 6,3 bilhões. É um valor bastante considerável no cultivo de soja. Então é importante, né, que vocês, futuros técnicos em agropecuária, tenham essa percepção. Claro que ao longo das demais disciplinas vamos voltar a falar desse assunto, né? Vamos em outros capítulos, o assunto ele volta a ser discutido em função da importância, em função da dinâmica do conteúdo, em função da interdisciplinaridade. Então, nós vamos discutir isso aqui em outra situação. Mas é importante que vocês já tenham a percepção de como pode ser extremamente ruim para a agricultura, né, o aumento na temperatura. Além de diminuição da área, um prejuízo incalculável. Então é importante que a gente tenha essa visão. Então a gente termina nossa aula de hoje, que foi uma aula extremamente interessante, é um assunto que faz parte do nosso cotidiano. No AVA, né, vai ficar disponível para vocês a gravação da videoaula. Tem um texto acadêmico, né, que fala sobre a questão das mudanças climáticas, eventos extremos do clima. Tem um vídeo didático para vocês verem também a importância da questão da mudança climática, né? E aí existe um fórum para dúvidas, um chat para tirar dúvidas também. E qualquer dúvida com relação ao assunto, estou à disposição de vocês pelos canais que existem dentro do AVA. No mais, uma boa semana a todos, né? E por hora, vamos nos cuidando. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima semana.